Oi, eu me chamo Lívia e eu vou falar um pouquinho sobre a análise e o aprimoramento de um algoritmo de trade-off criptoanalítico. É importante a gente iniciar observando o papel fundamental que a segurança da informação tem na sociedade atual. Ela garante desde a inviolabilidade das comunicações sensíveis até a autenticação de entidades na internet. E as funções de hash, elas são muito utilizadas nessas aplicações. Essas funções, elas são unidirecionais e recebem qualquer entrada e com pouco esforço elas produzem uma saída pseudo-aleatória que não pode ser facilmente invertida a sua entrada. Essa dificuldade em inverter a saída da função de hash para sua entrada novamente é a parte central das aplicações seguras e dos protocolos de comunicação, como as transações bancárias, por exemplo. Diferentes técnicas para inverter essas funções de hash são apresentadas na literatura. E a capacidade dessas técnicas inverter com pouco recurso computacional e pouco tempo implica na necessidade de serem desenvolvidas novas e mais seguras funções de hash. Dessa forma, é importante que novas técnicas sejam criadas e aprimoradas para que impulsionem, assim, o desenvolvimento de novas e mais seguras funções. Os principais métodos de inversão que existem nas funções de hash são o ataque de força bruta, o ataque de dicionário e os trade-offs. Como exemplo dos trade-offs, a gente tem o de Hellman, o Rainbow Table e o Vanilla. O estudo dessas três técnicas foi conduzido durante um projeto de pesquisa em 2018, onde encontrou-se que a técnica 1 e a técnica 2 elas precisam de cerca de 45 vezes menos processamento do que a técnica 3, e as técnicas 1 e 2 utilizam, respectivamente, cerca de 377 e 2.589 vezes mais memória do que a técnica 3. Então, os objetivos desse estudo, dessa pesquisa, é propor e testar modificações que reduzam o tempo de processamento e reduzam o consumo de memória, que é o armazenamento em disco, da técnica 3. Para isso, foi utilizada uma metodologia de estudo, de discussões e testes de mesa da técnica 3, um brainstorm de possíveis modificações, discussão e implementação das ideias, e testes padronizados e automatizados das variações de 3 para medir o seu desempenho em relação a 3. O algoritmo proposto pela técnica 3 pode ser informalmente descrito como: ele divide a entrada do problema, que são os valores a serem submetidos a uma função de hash, em n tabelas. Para cada tabela, se calcula a distância entre os valores nela armazenados, se remove as distâncias duplicadas e mantém as distâncias únicas. Ordena as distâncias únicas e salva as distâncias únicas ordenadas em disco. O processo de inversão de um hash H consiste em encontrar a tabela em que a entrada que produziu H está e reconstruir a tabela que retorna o valor cujo hash é H. O trade-off entre espaço e processamento acontece variando-se a quantidade de tabelas. Então, quanto menos tabelas tiverem, menos espaço em disco é utilizado, porém mais processamento é necessário para recuperar uma senha. Em contraponto, muitas tabelas ocupam muito espaço em disco, mas precisam de menos operações para recuperar uma senha. Então, foram propostas três variações para a técnica 3, uma chamada de frequência, uma de complemento e uma de ambos. A variação frequência ela tem por objetivo reduzir o tempo de processamento para recuperar um hash. Nessa variação, além das distâncias únicas ordenadas salvas em disco, a frequência que cada distância em cada tabela é armazenada também. Por exemplo, tendo as distâncias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 18, a gente armazena a frequência em que cada uma delas apareceu naquela tabela. Por exemplo, a distância 1 apareceu 9 vezes. A versão complemento ela tem como objetivo reduzir a quantidade de dados armazenados no disco. A gente observou que em cada tabela existem longas sequências de distâncias com intervalo de 1. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 não tem os números 5, 11 e 12. Então, se ocupa menos espaço armazenando 5, 11 e 12 do que armazenando toda a sequência. Então, nessa versão, ao invés de armazenar a sequência, a gente armazena esse complemento da sequência. A variação ambos, ela utiliza as duas propostas descritas anteriormente, a frequência e o complemento em conjunto. Isso na tentativa de reduzir o processamento e reduzir o espaço em disco simultaneamente.
Então, as variações da técnica 3 foram implementadas em Python e comparadas em duas dimensões, tempo de processamento e espaço em disco. Para realizar a verificação empírica, o algoritmo original e as variações foram submetidos a testes utilizando como entrada todas as senhas numéricas de 8 caracteres. Essa tabela, então, apresenta os resultados dos testes. Também apresenta a variação que se tem no uso de disco com os algoritmos de compressão. A porcentagem de CPU representa o uso de processamento em relação ao ataque de força bruta e disco o uso de espaço em disco em relação ao ataque de dicionário. Ao analisar os resultados dos testes com as novas versões propostas para o algoritmo original, alcançamos melhorias em relação ao processamento com a versão frequência, com a qual obtivemos a menor quantidade de processamento, que são operações de hash. Um comportamento muito semelhante foi alcançado na versão ambos. Já em relação aos passos salvo em disco, que era o objetivo da versão complemento, não alcançamos resultados significativos, porque o mesmo apresenta comportamento semelhante ao algoritmo original. E podemos observar que existe o ganho no uso de disco ao utilizar algoritmos de compressão. Os algoritmos original e o complemento usam mais ou menos o dobro de discos sem compressão, e os algoritmos frequência ambos mais ou menos o triplo sem compressão. Dessa forma, então, nota-se que o maior ganho de performance foi encontrado combinando o algoritmo de compressão zip com a variação frequência. Sendo assim, o objetivo proposto para esse projeto de pesquisa, que era propor e testar modificações que reduzam o tempo de processamento e reduzam o consumo de memória, foi concluído. Obrigada.